Olá, tudo bem com você? Não, fica aí. Você não está no podcast errado, calma. Quem era para estar sentado aqui era o insubstituível Jorge Alexandrides. Mas assim, né, gente? No podcast número 90, Liz. 90. Damos uma folguinha pro homem, né? Ele merece, né? Então ele tirou alguns dias de descanso e eu estou aqui com essa missão árdua, terrível, de tentar, dentro das minhas limitações, substituir o nosso querido grego Jorge Alexandrides. Mas fica com a gente vai entregar o melhor possível, nós vamos nos esforçar, né, Liz, para suprir essa falta que não tem como, né? Agora, você já conhece o Adnocast. Está conosco aí, certamente, há 89 encontros. Vai assistindo, ouvindo aí no seu carro, na sua casa, no seu escritório. E se você ainda não se associou à Adnotária, Liz... Tá perdendo tempo. Perdendo. Então, primeiro convite. Esteja conosco. Faça parte desse time, dessa família da Adnotária. Assim, é uma mensalidade... Dá o quê? Dá um cafezinho? Menos de R$3 por dia. Dá menos, né? Menos de um café, dá. Né? A mensalidade de R$ 79,90, é isso? Isso. Anotei aqui. E anuais de R$ 860. Mas o que eu ganho com isso? Gente, é muita coisa. Um conteúdo jurídico gigantesco, uma possibilidade de conhecimento, de ampliação, de network, né, Liz? Nós na Adnotária, nós temos esses conteúdos abertos ao público geral, mas nós temos também conteúdos específicos, os núcleos temáticos maravilhosos, REURB, direito registral, direito notarial, condominial, leilões, nossa, negócios imobiliários. Então, assim, as reuniões qualificadíssimas. Toda semana uma reunião diferente. Pois é. Então, muito faça debate. parte da Adnotária. Se você não conhece o nosso Instagram, e vamos manter o Instagram da Adnotária, visite-nos no YouTube também, esses encontros estão lá no YouTube, então vem fazer parte desse time, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Dito isso, agora nós vamos para o núcleo do nosso Adnocast de hoje, essa parceira, essa grande colaboradora, que já não está aqui pela primeira vez, já participou de outros encontros, mas hoje vem trazer um diálogo importantíssimo. A Adnotária tem o objetivo de difundir, de divulgar, de trazer essa qualificação notarial e registral para os nossos associados, para o público geral. Contudo, eu costumo dizer que não dá para falar em direito notarial e registral sem dialogar com outras matérias. A ideia é trazer uma reflexão multidisciplinar. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, o que o direito do trabalho tem a ver com o direito notarial e registral? Mas como nós podemos dialogar a saúde mental, os riscos psicossociais da atividade, do preposto, do cartório, daquela pessoa que te atende lá no balcão, como tutelar esses interesses, sobretudo, Liz, para que haja a segurança jurídica do serviço público notarial e registral, mas para que haja a eficiência da prestação do serviço. E não há como pensar essa interlocução, esse diálogo entre direito notarial e registral e direito do trabalho, sem pensar em doutora Valdeliz Pereira Lopes, ou para nós, a nossa querida doutora Liz. Bom dia, Liz! Bom dia, professor Heitor, que maravilha estar aqui, é sempre uma honra, grandíssima honra estar aqui com vocês novamente no Adnocast, ainda mais à frente do professor aí, professor Heitor, que nos ensina muito sobre o notarial registral, como regularizar o imóvel, mas aqui realmente eu digo para vocês que não tem como dissociar o direito do trabalho com as demais vertentes do direito, professor.
Muito bem, hoje eu estou aqui como aluno e vim aqui, na verdade assim, né, gente, ser aluno é a melhor coisa da vida. Verdade. Sentar na cadeira do aluno, além de ser um gesto de humildade, é um gesto de amadurecimento. Então é muito importante, sobretudo no direito como um todo, você sempre se reservar nessa possibilidade grandiosa de ser um eterno aluno. Sobretudo quando nós temos especialistas feras aqui na nossa frente, né? Você já conhece o currículo da Liz, porque já viu em outros podcasts, mas é sempre bom lembrar, né? A pessoa se esforça, estuda, dedicação, anos de dedicação, e a gente precisa dar esse devido merecimento, né? Valdeliz Pereira Lopes, advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário, Notarial e Registral, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, especialista em Direito do Trabalho aos empregados e empregadores em cartórios extrajudiciais e em processos de indenizações decorrentes de acidentes ou doenças ocupacionais. Autora de artigos jurídicos, palestrante e membro fundadora da Adnotária, a Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E falando em artigo, recentemente, mas há pouquíssimos dias, ela fez um artigo incrível que já está no topo. Já está no dia de hoje, na gravação aqui desse Adnocast, é o primeiro, o mais lido da plataforma Migalhas. É pouco ou não é? É muita coisa, né? É muita coisa. Sobre esse tema que nós vamos falar agora, a aplicação da NR1 nos cartórios extrajudiciais. O encontro de hoje abordará a aplicação da NR1 nos cartórios extrajudiciais. Liz, o que seria essa NR1 que todo mundo está falando? Ela veio agora, é antiga, mexeu aí no mundo da segurança mental do trabalho. Sim. Como que aplica isso em cartório? Vamos começar a trabalhar essa tal dessa NR. Por exemplo, o que é uma NR? Qual que é a sua vinculação no direito do trabalho? E, acima de tudo, qual que é a importância? Porque, assim, eu milito na área do direito imobiliário e tenho seríssimas dúvidas sobre esses assuntos. E para mim era CLT, né? Consolidação das leis do trabalho. E aí agora vem a NR, vincula, não vincula. Explica pra gente aí, Liz. Todo mundo falando, né? A gente pegou aí no final de maio, NR1 pra cá e tá começando e tá vigorando. E olha que vem fiscalização. E o que seria a NR1? Pessoal, professor, a NR1 ela não é de agora, né? Ela vem da portaria 3214 de 78, onde ela veio exigir que as empresas gerenciassem riscos de natureza física, química, biológica, e analisando todo o contexto de uma rotina dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa. E aí ela veio evoluindo de acordo com a necessidade real de cada atividade propriamente dita. E aí a gente começou a perceber, a sociedade em si, os estudiosos, os aplicadores do direito, uma evolução ímpar na doença psicossocial. Okay. E o que seria isso? As pessoas estão ficando muito doentes. Tem aí um estudo, um levantamento agora, dos últimos 10 anos, 68% das pessoas começaram a ficar doentes no trabalho, envolvendo situações de depressão, situações de afastamento do trabalho. Tem a ver com o tal do burnout? Tem a ver com o burnout, que até 2022, era uma doença aí, originalmente da depressão. Sim. Então, quando os profissionais da área do direito e os médicos mesmo, eles começaram a perceber que determinadas atividades acabavam por afastar muito mais que as outras, com depressão, com qualquer tipo de situação em que envolvesse emocionalmente atingido. E aí eles perceberam, existem não só situações com nexo causal
que eu tenha vivido dentro do meu contexto familiar, mas que tinha totalmente situações diretas com a atividade profissional que eu exercia. Sim. Então, por exemplo, um gerente de banco tem percebido que diante do INSS, os afastamentos previdenciários vinham com um contexto de atividade profissional. Tá. Então, 68% nos últimos 10 anos, gente, é muita coisa. E é uma doença silenciosa que não há uma métrica, né, Liz? Não há uma forma de diagnosticar a sua, digamos assim, a sua incidência. Você está 50% depressivo. Não, esse aqui está 70%. Esse aqui está 30 centímetros depressivo. Não há, essa métrica não existe, essa situação objetiva. Não. E muitas das vezes, até pelas metas, pelas imposições, e hoje, por que não dizer também as questões do próprio home office, em que as demandas aumentam, né? Então é muito importante pensar essa tutela, essa vulnerabilidade psicossocial, como você bem diz, né? Sim. E tá aí a importância da disciplina dessa NR número 1, né? Inclusive você passou num ponto importante com relação ao trabalho home office, porque a gente sabe que estarmos em casa, aparentemente é um trabalho confortável, só que não. Né? O que envolve um trabalho executado dentro da sua própria casa? E isso a gente abrange até funcionários do Poder Judiciário que também fazem home office. Existem trabalhadores também do ramo do notarial registral, dos cartórios, que também executam suas atividades dentro de casa. E a gente sabe que trabalhar em casa é um desafio, né? Que talvez a maioria de nós tenhamos aprendido após a pandemia. Né? A pandemia nos ensinou tanto a estudar de casa quanto a trabalhar de casa e entender que as empresas também começaram a enxergar que às vezes um funcionário que trabalha ali em loco não produz tanto quanto se estiver dentro da sua casa, porque ainda mais nós que trabalhamos em grandes cidades, às vezes de sair da nossa casa para o trabalho, você demora aí 1h30, 2 horas, quando você poderia estar executando o seu trabalho dentro da sua casa. E aí vem os prós e os contras, porque a gente sabe que trabalhando de casa nós temos o filho que estamos preparando para ir para a escola, nós temos que fazer o almoço, a janta, limpar a casa e ainda dar conta de toda a meta que a gente tem que desenvolver para que a gente possa mostrar para o empregador que não, me deixe aqui porque eu estou executando. E aí não tem jornada, né, Heitor? A gente trabalha, 7 horas da manhã já estou respondendo e-mail, porque eu tenho que mandar a planilha, peraí que depois da janta eu vou lá e termino a planilha, mas é um domingo, é um feriado, mas eu não consegui fazer aquilo ontem, hoje é feriado, vou aproveitar. Então, ainda que a gente esteja dentro da nossa casa, executando a nossa atividade, nós acabamos por deixando de lado nossa família para estar dando conta da nossa atividade laboral. E aí é um campo fértil para quê? Para o assédio, para o constrangimento, para esse tipo de pressão, para essa violência emocional que vai abrir um espaço no campo das indenizações, das reclamações trabalhistas, né? Agora, Liz, bom, nós então temos essa NR, né? Essa norma regulamentadora que visa tutelar, dentre outras situações, a própria saúde mental do funcionário, né? Do empregado. Mas ela é obrigatória para todas as empresas, para todos os ramos. Qual é o risco da empresa que não procura fazer esse inventário, né, da gravidade, do risco operacional? E aí a gente já vai começando a subir essa ponte. Por que pensar a NR1 na atividade notarial e registral? A gente tem que entender o histórico da CNR, tá? Até 2021, mais ou menos, ela
ela tinha um olhar maior aos riscos ocupacionais, os riscos ocupacionais que envolviam riscos físicos, que é como é a disposição de uma fábrica, os riscos químicos, o que esse funcionário faz, qual é o tipo de produto que ele lida para a jornada de trabalho dele ou para a atividade exercida, e aí a ANR acaba vendo qual é o tipo de enfermidade que aquele produto vai trazer para aquele funcionário, então é a chamada doença profissional. Então, a ANR inicialmente, ela colocava essa situação de classificar as empresas de acordo com o risco da atividade dela. Tá. E aí a gente tem que dialogar, aí a gente até chama a NR1 como NR-mãe, porque ela acaba linkando com a NR4, que acaba fixando, classificando os riscos de acordo com a atividade de cada empresa. Quando a gente vai analisar, por exemplo, os cartórios, a gente vai olhar lá na tabela da NR4 que o risco dela é um risco 1. E aí, como é que a gente trabalha? O que é a NR4? A NR4, ela monta um quadro de profissionais que vão atuar nesta frente de segurança e medicina do trabalho, que é chamado SESMIT. Então, tem determinadas empresas e atividades que, por exemplo, vão ser classificadas como risco 4. Que aí vai precisar de um médico, um enfermeiro, um técnico de segurança, já em determinadas horas de trabalho, inclusive à disposição daquela empresa. Por quê? Porque o risco de acidente em loco, inclusive, é muito grande. Aí, quando a gente olha para o cartório, a gente vai olhar, bom, mas o cartório, Liz, a gente vai olhar lá, o risco é 1. Quando você vai olhar na NR4, você vai falar assim, mas não precisa nem técnico de segurança do trabalho lá. O que eu vou ficar fazendo lá? E aí, a partir de 2021, quando os estudiosos, a lei começou a perceber que a doença psicossocial, ela estava atingindo todo mundo, todas as vertentes de qualquer atividade, principalmente a intelectual, eles falaram, peraí. Então, a comissão interna de acidente do trabalho, ela tem que ser também, ter um olhar aos riscos de número 1. Tá. Que é onde classifica os próprios cartórios. E o que a gente vê na prática? São pessoas que têm uma atividade repetitiva, cobrança de metas, provimentos que mudam praticamente todos os dias. Quando você aprende um, já está publicando outro. Sim. e outro. Isso já é inerente até à atividade da advocacia, né? A gente nem consegue mais decorar nenhum tipo de... um ou outro artigo que a gente decora, mas na prática se você falar, não, hoje eu estou atualizado, é mentira. Não. Enquanto a gente está conversando aqui, já está saindo resolução, sim, provimento, então não dá para acompanhar. Né? Mas essa pressão de estar sempre atualizado também acaba sendo uma meta para cumprir. E aí é que vem a questão. Você, minha amiga, você, meu amigo, está começando a estudar o direito notarial e registral, está se interessando, é de uma outra área, começou a gostar do assunto, pode ter algumas dúvidas que a gente vai fazer para a Liz, vamos segurar ela aqui. Liz, mas calma, a gente estava falando de empresa, situações de insalubridade, de periculosidade, indústria, fábrica, montadora, comércio, varejo, mas, poxa, eu fui lá no artigo 236 da Constituição Federal, Liz, e no caput diz que o serviço público notarial e registral, ele tipicamente é público, mas ele é delegado para um particular, seja o tabelião de notas, seja o registrador. E aí o parágrafo 3º diz que o ingresso nessa atividade decorre de concurso público de provas e títulos. Logo, esse profissional do direito é um delegatário do registro público que exerce na sua pessoa física a atividade.
Então nós temos essa noção quando nós nos aproximamos da atividade fim, que é o sistema registral e notarial, nós acabamos vendo esse profissional do direito como um agente público, né? Ainda que de forma indireta. Como associar essa pessoa física, delegatária do serviço, com a NR1? Estaria ele submetido a uma espécie, né, por analogia, de uma atividade empresarial como essas típicas que nós vemos no dia a dia? Ou pode o delegatário simplesmente falar, olha, veja, por força do 236 eu exerço uma função pública, né? E aí então eu não estaria sujeito. E outra coisa, nós temos lá a lei dos notários, né, que rege a atividade notarial e registral, a 8935 de 94. Sim. Extremamente modesta na questão do regime jurídico da atividade dos prepostos. Então, por exemplo, nós temos basicamente o artigo 20, que é a autorização da contratação dos prepostos, o artigo 21, a administração e a gestão dessas pessoas, os prepostos, que podem ser os substitutos, os escreventes, os auxiliares. E como então vincular a atividade notarial e registral nessa obrigatoriedade, ainda que seja um grau 1, um risco 1, e veja, se está no rol do risco, é risco, ponto. Se ele é 1 ou 10, 1 ou 5, né, ele é tutelado pelo sistema. Como vincular e procurar a prestação eficaz do serviço público notarial e registral, né, a sua eficiência, e a eficiência tanto na 8935 como na própria Constituição. Se nós formos lá no artigo 37, os princípios gerais da administração pública, né, nós temos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o E, que é a eficiência. Então, como dialogar o serviço público notarial à tutela da saúde mental dos prepostos do cartório, Liz? Excelente pergunta, Heitor, pelo seguinte, alguém pode me perguntar, né, como é que você classifica um cartório que é risco 1, se essa classificação é com base no KNAI da empresa? Sim. E como é que você me diz que o cartório é risco 1, se o titular é pessoa física, né? Como é que a gente vai justificar isso? E aí também a gente tem que voltar lá em 2009, porque até 2009, Heitor, todos os cartórios, eles eram, o que vigorava, o que anotava a carteira do trabalhador era o CNPJ. E o que aconteceu? Por uma resolução lá da Receita Federal, para recolher o INSS do delegatário, uma vez que ele só exerce a delegação porque é um aprovado do serviço público, ele é aprovado em concurso público, sim, então a fé pública não é do CNPJ. A fé pública é dele, aprovado, ele não pode delegar a fé pública. Mas para exercer a atividade notarial e registral, para que ele possa ter uma conta perante as instituições financeiras, ele vinha com esse CNPJ. E apesar dessa alteração regulamentar da Receita Federal, ainda que alguns, ou a maioria deles, tenham alterado as carteiras de trabalho de seus funcionários de CNPJ para o seu CPF, os contratos de prestação de serviços, as contas perante as instituições financeiras continuaram a utilizar CNPJ. E aí eles falam assim, mas é para facilitar a parte contábil e coisa e tal. Fiscal, né? Exatamente. E aí o que acontece? Quando a gente vai buscar a classificação do risco das instituições cartorárias perante o KNAI, é em cima do CNPJ. Até que hoje, tá lá, né? Cartório. Quando você lança o CNPJ do cartório, você já vai colocar lá o KNAI tal. Aí você vai lá na tabelinha, risco 1. Então já é daí que a gente busca a informação do risco dessas instituições. E aí você pergunta para mim, então, e como é que fica esses funcionários?
né? Como é que realmente o que mudou ali em 2009 foi só uma modalidade de recolhimento previdenciário do delegatário. Hoje ele recolhe na pessoa física. Na pessoa física, mas ele é empresa. Ele usa CNPJ, ele registra funcionários, ele tem escreventes, ele tem auxiliares e ele nomeia substituto. Mas o fato dele nomear substituto, ele não transfere para esse substituto a fé pública dele. Não. Então, quando a gente fala de NR, Heitor, a gente não está olhando somente a equipe de funcionários ou de colaboradores desse delegatário. A gente está olhando também para a saúde mental dele. Porque um dos motivos de extinção da delegação é a incapacidade psicológica dele. Se ele apresentar algum tipo de problema psiquiátrico ou psicológico, um Alzheimer ou qualquer doença degenerativa, ele vai perder a delegação. Então, a preocupação na saúde mental, a gente fala aqui que não é só do trabalhador, é do próprio delegatário que detém fé pública. Isso é importante, né? Porque o sistema notarial registral, a outorga é para a pessoa física do notário e registrador. É claro, né, que assim... Ele vai lá na escolha das vagas, né? E aí ele depois, enfim, assina o termo de posse e recebe a delegação. É uma, entre muitas aspas, um termo, uma folha mesmo, né? Então ele precisa comparecer até o prédio, estruturar toda a sua equipe, né? Se você pegar, por exemplo, o artigo 1º da 8935, ele fala, né? Uma atividade notarial registral, ela é uma atividade técnica e administrativa. Técnica no sentido de que exige um profissional do direito que tenha conhecimento jurídico para as tantas necessidades do serviço público, e administrativa no sentido de organizar o seu pessoal, organizar os seus equipamentos, o seu sistema, né, para receber o usuário, que é toda e qualquer pessoa. Então, e aí também é muito interessante a gente fazer essa divisão, porque a atividade fim do notário e do registrador é o serviço público. Sim. Então, seja, por exemplo, uma escritura pública, uma procuração, ato de competência do tabelião de notas. Aí, por exemplo, se a escritura pública depois é levada a registro, qualificação registral, ato do registrador, né? Agora, ele não trabalha sozinho. Ele tem toda uma equipe, ele tem o que nós chamamos, lá por força do artigo 20, dos seus prepostos. Dos seus prepostos. E como garantir o interesse, garantir os direitos, e nós estamos falando aqui de direito fundamental, nós estamos falando aqui de direito social. Sim. Temos nossa professora aqui, né? Está lá no artigo 6º, artigo 5º caput, os seus incisos, artigo 6º dos direitos sociais. Então a tutela aqui desse quadro de empregados é, sobretudo, garantir, como eu já disse, e sem querer ser repetitivo, a eficiência do trabalho. Então, não basta que eu, como usuário do sistema, pegue a minha senha lá no balcão e seja atendido sem urbanidade, né, seja atendido por prepostos sem um mínimo de vontade de trabalhar, porque sofrem diversos e diversos problemas ali psicossociais. Veja, queremos acreditar que isso não é a regra, inclusive queremos acreditar que isso seja a mínima da mínima da mínima possibilidade, a exceção da exceção. Mas vivemos num país continental, né, em que as outorgas das delegações aumentam a cada concurso, né? Então é importante ter essa preocupação. Por isso que a Adnotar procura dialogar com esses outros sistemas, sobretudo aqui a questão do direito do trabalho, que é trazer essa preocupação para a tutela do preposto. Agora, na prática, quais são os episódios, quais são as situações que geram essa perturbação mental? Então, por exemplo, o preposto, você que inclusive trabalha, né, assistindo, né, trabalha nas reclamações desses prepostos.
O que que eles te procuram reclamando o quê, Liz? Quais são essas moléstias psicossociais que eles te contam no dia a dia? E aí eu falo para você que eu atuo tanto do lado do empregado quanto do empregador, sabe, o Heitor? Então, assim, o advogado é assim, contratou, a gente vai analisar o que a lei te dá dentro daquilo que você vai pretender. Então, o inverso, quando você fala, o atendente do balcão precisa estar preparado para atender a demanda do outro lado do balcão. E a gente sabe que também não é fácil a gente lidar com o público, principalmente quando você está lá, fica aí 10, 15 anos buscando, por exemplo, uma usucapião para registrar, chega lá, não tem, por isso. O que vem contra esse trabalhador? Né? Como é que ele, a pressão, como é que ele é tratado? Porque às vezes do outro lado do balcão não tem educação. Porque você é ocupado, porque você tem que registrar por isso, por aquilo. Não é difícil agressão, tanto verbal quanto física, contra esse trabalhador que está do outro lado do balcão. E aí eu quero falar com o notário, eu quero falar com o registrador, ele não está por algum motivo, e às vezes na prática nunca está. E aí não que está, por quê? Porque já está com um problema psicológico. E não pode deixar isso manifestar. Por quê? Porque vai perder a delegação. Você entendeu? E aí a pressão psicológica dessa equipe é muito maior. Por quê? Porque eles sabem que a qualquer momento essa delegação pode ser extinta. E o que vai acontecer com o meu contrato de trabalho? Esse é um grande problema. Exatamente. E isso também, quando você fala, o que desemboca na Justiça do Trabalho, tantos processos, ainda mais nos últimos anos, envolvendo os cartórios, é a chamada extinção da delegação. Porque os funcionários, Heitor, eles não sabem quem vai vir. Normalmente vem um gestor provisório, que é o chamado interino. O interino vai dizer, eu não sei se eu vou ficar com todo mundo, se eu vou liberar todo mundo, eu dependo do CNJ para deliberar por algumas questões, e esse que vai assumir o cartório, vou assumir todo mundo e vou trazer para mim essa demanda trabalhista ou não. Então, assim, é uma fase do cartório que envolve o psicológico de todo mundo, quem vai assumir, e aí é o delegatário, quem vai perder a delegação, que também é o delegatário, e a equipe de trabalho que está ali, que tem anotação na carteira, que é um funcionário regido pelas normas da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que dentro dela vem princípio da proteção, continuidade do contrato de trabalho. Mas diante da jurisprudência que nós estamos vendo na atualidade, o que acontece? Está muito dividido. Tem juiz que entende que a extinção da delegação resulta a extinção de todos esses contratos de trabalho. Sim. E tem juiz que entende que não, mas peraí, a extinção da delegação é uma situação administrativa que envolve o delegatário e o poder público. Enquanto que o contrato de trabalho não pode sofrer qualquer alteração. Então, teoricamente, pelos princípios que regem a CLT, esses contratos, a princípio, têm o quê? A continuidade. Até porque, se ontem o delegatário foi afastado, hoje eu continuo trabalhando na mesma cadeira, dando continuidade ao contrato que eu iniciei ontem. E aí você fala, mas agora tá vindo um interino. Como é que vai ficar a minha situação? Eu tô há 30, faltam 2 anos para eu me aposentar. E se ele me manda embora? Eu ganho 20 mil, mas já tem gente na fila ali para ganhar 3, para fazer o que eu faço. Talvez não com a mesma expertise, não com a mesma com a mesma experiência, com o seu mas tem. E aí vem outro gestor e fala, olha, eu não quero mais ninguém aqui, vou mudar todo mundo, porque minha folha de pagamento está muito alta. Então, assim, se eu tenho uma folha de pagamento de 200 mil e eu posso fazer com que vire 30, eu vou virar, porque é mais do meu bolso que vai sobrar. Hoje em dia, ainda mais com a inteligência artificial, os sistemas, né? Hoje você cria protocolos de gestão para tudo, né? Então, assim,
E aí o que a gente vê na prática muitas vezes, sabe, Heitor? Esse escrevente que está ali esperando 2 anos para se aposentar e ele precisa permanecer 2 anos ainda para não ter qualquer prejuízo, seja na esfera do previdenciária ou até mesmo na rotina de trabalho dele, porque ele a demanda dele financeira já tem encontra suporte nos 20 mil, não nos 5, sim. Né? Então, aquela ansiedade, aquela preocupação, ele tá doente, você advogado não pode saber que o meu delegatário tá doente, eu que estou à frente, ou eu sou o substituto dele, mas você quer falar com ele. Vem amanhã, mas não sei se amanhã ele vai estar aqui para te atender. Então eu tenho que dar conta de você que está do outro lado do balcão, eu tenho que dar conta do meu delegatário que está afastado e ninguém sabe, e eu tenho que dar conta da equipe que está comigo. E tenho que me preocupar porque o gestor novo ali, o interino ou o titular que vai assumir esse cartório, não vai ficar comigo, ou vai? E se vai, será que ele vai manter o meu salário? É muito difícil, né? Então, emocionalmente, a insegurança jurídica também adoece. E aí vem a ANR criar um sistema de proteção. E aí quando você fala para mim, Liz, mas a obrigação legal que a ANR traz para os cartórios está dentro do quê? E aí eu digo para você, o gerenciamento desses riscos, eles têm que ser feito. E não é só em pró-trabalhador, é protegendo até o empregador. Por quê? Porque se eu me deparar com uma demanda judicial e o juiz questionar, mas você faz o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, você vai falar para mim, mas o meu advogado disse que eu não sou obrigado porque eu sou risco 1. Tá bom, mas você fez o estudo do gerenciamento de risco? Então veja, são situações diferentes. Uma coisa é eu gerenciar os riscos, é eu verificar o que tem dentro do meu cartório que está adoecendo as pessoas. Liz, mas aí a parte de insegurança jurídica, eu não tenho nada a ver com isso, não tenho culpa, eu não sou legislador. Tá bom, mas isso daí diretamente você não tem como remediar. Mas o que você tem que analisar? Aquele funcionário que está atendendo o balcão dioturnamente, ele tem um momento para sentar? Ele está diretamente atendendo em pé os 8 horas por dia? E a dinâmica, né, Liz? Se você pegar, por exemplo, hoje, os prazos são cada vez mais curtos. Então, por exemplo, a demanda é maior e... Uma certidão digital, 4 horas. Tá certo, é sistema, mas tem que ter alguém controlando esse sistema. Uma certidão de inteiro teor da situação jurídica da matrícula, isso no registro de imóveis, tá, pessoal? 1 dia útil. Então. O registro, 10 dias. Incorporação, loteamento, 10 dias. Parcelamento de solo, 10 dias. Então, 5 dias, por exemplo, títulos simples, não exigem uma análise, uma qualificação mais acurada. Então, por exemplo, uma escritura pública de compra e venda sem cláusulas especiais. 5 dias. E essa questão mesmo da desjudicialização, então, você tem inventário, você tem adjudicação compulsória, você tem uso capião, você tem reurb, você tem retificação. Então, você tem cada vez mais ingresso de requerimentos de títulos prenotados no registro de imóveis, também por esse fenômeno, né, da extrajudicialização ou da desjudicialização, da justiça multiportas, né, que muito se fala hoje. E a questão é, esses profissionais estão preparados? Porque a primeira coisa, quando você vai até uma serventia, muitos pressupõem que todos são bacharéis em direito. Sim. Então, já tem assim, a exigência da moça que atende lá no protocolo, a pessoa desavisada, né, que, enfim, e não tem obrigação, o usuário, né, não tem obrigação de saber como funciona o sistema, mas ele acha que todo mundo que está ali tem um preparo acadêmico que muitas das vezes não, é uma pessoa assim, que às vezes está até na faculdade ou está na escola, um jovem aprendiz, né. Então isso é uma coisa que hoje esse dinamismo
exige e traz uma pressão muito grande no preposto, né, Liz? E como que ele... Como que o gestor pode criar um ambiente para evitar essa insegurança jurídica crônica? Como que ele pode criar um plano de ação de forma prudente, sem negligência, para trazer uma possibilidade de diminuir esses riscos mentais, de atingir a saúde mental do seu quadro? Então, hoje, ainda mais com relação a essa exigência que vai acontecer com o cumprimento da NR1, existem muitas empresas já capacitadas para auxiliar os cartórios, no modo geral, né? Essas empresas a gerenciar esses riscos. E aí você vai, Liz, por exemplo, se tiver um assédio, como é que a gente vai fazer? A pessoa que é assediada, Heitor, ela não vai chegar no seu chefe e dizer, estou sendo assim, assim, assim. Às vezes até constrangedor falar sobre isso. Então vou deixar para lá, vou relevar, vou aguentando, enquanto der eu tô aqui, e isso acaba adoecendo. Mas como é que o empregador vai tomar ciência de uma situação como essa? E se nós tivermos 2, 3 funcionários? E se o assediador for o próprio empregador? Tá. Como é que a gente faz? Então existem, para as empresas maiores, que têm mais funcionários, existe canal de denúncia que as empresas prestadoras de serviço já criam. Você faz a denúncia de forma anônima, e aí eles fazem esse levantamento de risco, é documentado, obviamente, sem indicar o autor dessa denúncia, mas o autor vai ter toda a documentação que prova que ele denunciou. Então, assim, tem a contrapartida. O funcionário denuncia, mas o empregador não fica sabendo de quem veio essa denúncia a primeiro momento. Se eu tenho o meu empregador, o assediador, o Ministério Público também tem esse canal de denúncia. Então você empregado, pode estar denunciando fora do círculo do seu empregador. Quando se tratar de um lugar pequeno, que tem 3, 4, 5, se tem 3, um denunciou, se não fui eu, nem foi você, foi ele. Então é fácil chegar no denunciante, mas quando a gente conta com uma situação em que tem também o governo te dando essa brecha ou essa oportunidade, você, empregado, tem como sair da esfera do empregador para se proteger documentalmente fora dessa esfera. E dentro da empresa, tem essas empresas de prestação de serviço que te auxiliam a fazer o levantamento de risco psicossocial e também, o que a gente quase não falou, o ergonômico. Porque quando eu falo para você que a pessoa está trabalhando em pé, isso também agrava a sua coluna. Sim. Ela, no final do dia, já não está aguentando mais, porque ficou 8 horas em pé, Deus. Não tem cabimento. Então, existem situações em que, às vezes você lá na sua sala, o delegatário está lá na salinha, ele não sabe a rotina que está envolvendo os funcionários. E ainda assim, Heitor, na prática, a gente às vezes se preocupa com a cadeira ergonômica, com a mesa, se aquele que está em home office tem também uma cadeira adequada, ou se está no banquinho da cozinha trabalhando 8 horas, Sim. né? Um com um pé aqui e outro lá para poder se equilibrar, um computador, uma internet razoável, quem paga essa internet, quem que forneceu o equipamento para você trabalhar na tua casa. Então, essa situação ergonômica, ela também tem que ter o olhar do empregador e tem que estar tudo documentado, porque se adoecer lá na frente e por algum motivo pessoal, o empregador vai mostrar judicialmente que tomou pelo menos as medidas preventivas para, se não extinguir ou evitar o risco, amenizar o risco. Nossa, que interessante, Liz. Porque quando a pessoa se depara com uma assistência jurídica, né, vamos colocar assim o delegatário, mas é risco 1, fica tranquilo, não tem problema nenhum, né, e acaba desvalorizando, né, desmerecendo, né, a prudência, né, na saúde mental dos prepostos.
Então é uma coisa, por exemplo, que na sentença o juiz vai considerar. Vamos melhorar a pergunta. O preposto. Quando ele contrata o advogado para formular a reclamação trabalhista. Ele vai falar isso pro advogado. Fala, olha, a situação era péssima lá, o constrangimento era gigantesco, tanto dos usuários no balcão, nós não tínhamos nenhum programa, né, de gerenciamento. Também com os meus supervisores, os substitutos. Tá? Então, assim, a situação era péssima. Aí o advogado, na prática, vai redigir a petição inicial da reclamação trabalhista. E ele vai considerar toda essa situação. Sim. Esse gerenciamento, esse programa, essa governança, né? Hoje se fala muito, né, em governança. É o ESG, né? O tal ESG. O ESG. Isso, numa contestação, o juiz ele vai analisar essa prudência do delegatário. Ele falou, não, poxa, ainda que seja grau 1, ele tem um planejamento, ele tem um programa, ele tem um inventário de riscos, né? Acho que a própria ANR fala desses inventários de riscos. E o programa de execução dessa atividade. O juiz olha com uma outra ótica, assim, ele fala, poxa, você vê, o delegatário é prudente, é uma pessoa que está procurando, assim, se adequar à NR1. Sim. Ao passo que o contrário também, ele vai olhar meio assim, vai falar, Existe duas situações aí, Heitor, e até volta um pouco naquela situação do burnout, quando você fala, burnout, doença ocupacional. Até 2022, salvo erro, o burnout não era considerado uma doença ocupacional, agora ele é classificado pela OMS. Então, se o funcionário for classificado como já com síndrome de burnout, automaticamente o juiz já vai reconhecer o nexo causal. Porque já é uma doença ocupacional, já está classificada como. Então não tem para você falar, é mais ou menos. 50%. Não é 50%. Se for classificado como burnout, já é doença ocupacional. Não tem com causa nessa situação. Nossa. Interessante, né? Você não pode falar assim, ele ficou doente porque ele perdeu um filho e depois disso ele começou a ficar doente e aí passou a não corresponder mais do jeito que exercia a atividade, deu uma queda na produtividade, então, mas não foi porque ele tem muito trabalho aqui, foi porque ele perdeu um filho lá atrás. Isso é com causa. Tá? Agora, se este mesmo trabalhador, que mesmo com uma situação particular, tenha lá atrás, afastado por ansiedade, por depressão, depois de uns 5 anos, burnout, não tem saída. Não, mas é porque ele perdeu um filho lá e vem toda a contestação, não é burnout, mas peraí, ele tem toda a documentação, relatório médico que é burnout. Tá. Como é que faz? Então eu já tô pego, vem o empregador, né? Se é burnout, então eu já tô condenado? Tá condenado? Possivelmente sim. Mas qual vai ser a classificação desse dano? Qual vai ser o valor pecuniário que vai ser fixado? O juiz vai considerar isso. Vai considerar, mas peraí, você é empregador. Tudo bem, eu sei, você tá me contando que ele perdeu um filho e isso obviamente acabou acabando com a vida dele. O impacto emocional. O impacto foi gigantesco. Tá bom, doutor, mas peraí. Mas na contestação eu tô vendo que ele fez um gerenciamento de risco ocupacional. Ele sempre se preocupou com a saúde do trabalho. O pessoal tem tudo plano de saúde. Ele afastou, olha, ele viu que afastou, deu férias para ele. Ele contratou um psicólogo para estar fazendo toda uma equipe em cima dele. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa doente, Heitor, ela é isolada. Eu tô lá, a pessoa viu, ele tá afastando, mas ele, ou até pela situação de etarismo, uma pessoa muito, ele já tá velho, o cara tem... Vira o funcionário 70, problema. Deixa lá, então vamos fazer o seguinte, ele já tá velho, falta 2 anos pra ele aposentar, pega aquela salinha ali, deixa ele lá. Um cantinho lá, separando ele ficha. Deixa ele pensar, ele fica... deixa ele vendo ali os vídeos do TikTok. Você acha, Heitor, que uma pessoa que tem aí 30, 40 anos de trabalho vai se sentir feliz sentado num cantinho assistindo TikTok o dia inteiro? O que é isso, Heitor? Isolamento social. Quando a empresa faz o contrário, pessoal, trouxe aqui
uma psicóloga para sentar junto, vamos fazer uma mesa aqui de debate, o psicólogo, ele detém de conhecimento científico para agregar essa pessoa, para fazer com que ela diminua as dores dela, ainda que não seja uma dor diretamente ligada à atividade. Se o empregador se preocupou com ele, puxa, meu funcionário, quanto tempo ele está aqui comigo? Pessoal, Heitor, você que é um cara sensacional, pega o João aqui, vamos, senta aqui, cuida disso aqui para ele, faz esse contrato com ele, troca uma ideia, ensina ele a mexer aqui no PJE, que o PJE tem que abaixar aqui no tribunal, no EPROC agora. Nossa. O cara não sabe entrar no EPROC, o cara nunca vai aprender. Como não? Essa preocupação. Senta com ele, fala para ele como é que mexe no EPROC, para ele evoluir profissionalmente, para ele não perder. Porque assim, uma coisa é você perder o valor perante as pessoas, outra coisa é você achar que você não tem mais capacidade de nada. E você já está doente psicologicamente. Então, se você tem uma equipe, família, que agrega a esse trabalhador, que já teve afastamentos psicológicos, você vai amenizar. E aí, quando você chega na Justiça do Trabalho e vão ouvir sua testemunha, quem que você vai trazer? Os colegas dele como testemunha. Ou ele mesmo, no depoimento dele, ele vai falar, o Heitor era sensacional, se não fosse ele eu não tinha aguentado não. Porque ele vai ver a testemunha lá e vai falar a verdade pro juiz. Porque o juiz não é bobo. O juiz vive nesse mundo. Agora, em contrapartida, se o empregador não cuida da sua equipe, ele vai vir com uma contestação vazia. E aí, eu te chamo a atenção e chamo para os colegas numa situação. Desde 2021, o CNJ vem orientando os juízes, chama Protocolo de Perspectiva de Gênero, Resolução 492 de 2023. Mas desde 2021 vem soltando umas resoluções. O que diz essa resolução? Juiz, atente às demandas que envolvem situação de gênero, de idade, sexo, violência doméstica. Sim. Por quê? Porque quem está assediado sexualmente não consegue, nem dependendo do contexto, fazer um depoimento judicial. E na prática a gente tem visto que por conta desse protocolo, essa orientação do CNJ para os magistrados não estão nem ouvindo a vítima. E se ouvem, dão um peso probatório para o depoimento da parte. E aí o que acontece? Vou dar até um exemplo bem legal. Foi no final de maio, inclusive, coincidindo com a vigência da NR1. Saiu uma publicação agora no TRT2 de uma funcionária que foi dispensada por justa causa por desídia, por faltar demais. Só que dentro da equipe de trabalho era o ex-companheiro dela que estava e tinha uma medida protetiva dele ficar longe dela. O empregador tinha ciência de que ele não poderia estar trabalhando próximo dela, continuou na mesma equipe que ela não tinha forças para ir trabalhar. Nossa, e ela estava indiretamente sofrendo lá fora com coação psicológica, coação moral, assédio moral. E normalmente o assédio sexual também vem com assédio moral. O que aconteceu? A empresa mandou ela embora por justa causa, por estar faltando de forma recorrente ao trabalho. O que aconteceu na sentença? O juiz diz bem assim: utiliza o protocolo de perspectiva de gênero. Olha só. Onde a empresa tinha ciência da medida protetiva do ex-companheiro, que é funcionário também da mesma empresa. As faltas dela estavam correlacionadas com violência doméstica. Reverter a justa causa em cima da perspectiva de gênero. Que maravilha isso, né? Porque é trazer o que a gente deseja, né? Um poder judiciário humano. Né? Tá, a norma é geral e abstrata, aplicável a todos. Sim. Mas o juiz analisa o caso concreto. Mas isso é aprofundar
a situação, né, o fato, porque numa análise superficial, não estava cumprindo as metas, né, não estava trazendo produtividade, Descarta, faltou, né? Mas talvez até olhar o outro com o olho do outro, sabe? Sim. Essa função social do direito mesmo, né, da aplicação da norma, né? Porque nesse caso, se o juiz não tem essa orientação, essa norma técnica, ele vai julgar essa moça que assim é vítima em todos os sentidos, sim, de uma forma comum, como sim, um colega de trabalho dela, né? Então é ter esse olhar, né, Liz? E quando a gente fala muito do delegatário, porque veja, a adnotária, ela tem essa missão de difundir o estudo notarial e registral. E para uma pessoa que não tem esse olhar de cima, profundo sobre a tutela da saúde mental, seja do delegatário, seja do preposto, ela não vai enxergar a necessidade do estudo da NR na função notarial e registral. Eu costumo dizer que o direito notarial e registral é de todos, é da coletividade, assim como o direito do trabalho, o direito penal, o direito civil. Então, o sistema notarial e registral não é da classe. Assim como o advogado, enquanto indispensável à justiça, à administração da justiça, não é do advogado. Né? A sociedade precisa de uma advocacia forte para defender as suas garantias, os seus direitos fundamentais, em todos os seus aspectos. Então, quando nós trazemos esse problema sério, grave e que merece luz, é justamente abordar essas vulnerabilidades. Sim. Porque, do ponto de vista pessoal do preposto, atinge a sua saúde emocional, traz reflexos terríveis para a sua função laboral e para o seu lar, para todos os seus colegas de trabalho, e posteriormente, porque primeiro a importância da pessoa humana. Sim. Depois disso, tutelado todos os seus interesses, aí a gente vai para o segundo degrau, a eficiência do trabalho. Será que nós, enquanto coletividade, não devemos exigir a prestação do serviço público notarial e registral que tutele os interesses dos prepostos, não o interesse físico, como você bem disse, uma boa cadeira, maravilha, tem que ter. Tem. Uma boa internet, essencial, né? Uma hora de almoço mínima e coerente e razoável para ter um descanso físico, indispensável. Estruturar de forma material o preposto, ótimo. Mas e a estrutura mental, emocional, psicossocial desse preposto? Será que nós, enquanto sociedade, enquanto estudiosos da ciência do direito notarial e registral, não devemos nos importar mais com a saúde mental? Principalmente porque detém da fé pública, né, Heitor? O serviço notarial e registral é um serviço, como você disse, público, né? Então, se nós temos pessoas doentes exercendo a fé pública, é perigoso. É perigoso para todo mundo. Né? Então, é um problema realmente que todos devemos, não é? Porque às vezes fala assim, a justiça do trabalho é mais uma invenção da justiça do trabalho, né? A justiça do trabalho é sempre a vilã. É mais um ônus. É mais um que eu vou ter que contratar para cuidar. É mais uma exigência legal. E é só isso que a gente ouve, né? Mas quando a gente percebe que o instrumento principal que trata a NR1 é o ser humano, sabe? Ainda que a gente saiba que cada dia que passa o ser humano está sendo mais substituído por máquinas, ele não é máquina, ele não é uma máquina, ele não é um robô. Então,
o que a Justiça do Trabalho busca aqui, através da NR1 e a aplicação e o respeito e os olhos do empregador, é para o próprio empregador. Porque se ele detém, no caso dos serviços notariais registrais, se ele detém fé pública, e ele precisa de uma equipe sadia para lhe dar respaldo. Sim. Do contrário, quem vai ficar doente é ele. Porque ele vai ficar sobrecarregado, já é uma situação em que é fiscalizada pelo poder público. Se você não exercer a atividade como ela tem que ser, você perde a delegação. E aí, é bom para quem? Não é bom para ninguém. Se você tem aí seu substituto, 2, 3 empregados afastados por doença psicossocial, o que vai acontecer com você? Você não vai dar conta. Então você tem que cuidar de quem? Muito mais do seu equipamento de trabalho é das pessoas que estão com você. Então eu penso isso. Acho que essa é inclusive a mensagem final, né, Liz? A importância de considerar a tutela, a proteção por protocolos objetivos, nada em abstrato, né, nada subjetivo, porque a ANR traz uma gestão, um mapeamento, um controle, uma organização extremamente objetiva e técnica da proteção da saúde mental dos prepostos, né, com relevância tanto para o exercício da atividade delegada, que, na minha humilde opinião, é secundário, porque para todo e qualquer ser humano, a tutela principal, primária, é do servidor, do preposto, do funcionário, né? Sim. E tendo um preposto saudável do ponto de vista físico e mental, sim, é um ganho para o exercício da atividade. Ponto. Todos nós ganhamos. E o primeiro que ganha é o preposto. O primeiro que ganha é qualidade de vida, bem-estar social, saúde emocional, tranquilidade. Isso é inegociável, né, Liz? Então, passa pra gente a sua resposta final, antes, né, da gente apresentar um livro aqui, uma obra maravilhosa. Mas passa pra gente então, pra gente finalizar, essa grande mensagem seria o quê? Na sua visão como especialista de direito notarial registral e especialista do direito do trabalho, com esse trabalho lindo que você faz, profundo, na proteção psicológica do empregado, mas também, como você diz, você não trabalha só para o empregado, você assiste o empregador. Então, esse olhar também é muito importante para o empresário, para o delegatário, né, para aquela pessoa que tem um quadro de funcionários assim, não é só meta, né, Liz? Não é só atingir as metas, assim, a preocupação com a atividade correcional lá do juiz corregedor permanente, né? Como dialogar tudo isso, Liz? Eu penso assim, a humanização nas relações profissionais, ela é ímpar. Se eu tenho um bom empregador, eu não vou demandar contra ele, Heitor. Eu tenho gratidão. Então, o que eu percebo, e eu faço empregado e empregadores. Uhum. O empregador que cuida, ele tem um aliado. E você que exerce a função notarial registral ou uma função de fé pública, se você não tem uma equipe sadia, o prejuízo vai ser só seu. Porque o objetivo do delegatário é manter a qualidade de delegatário. Se ele ficar doente psicologicamente, ele quebra essa possibilidade de se manter no cargo. Então, a ANR veio para gerenciar os riscos e efetivar a atividade de minimizar esses riscos. E todo esse aparato documental, ainda que legalmente você não esteja obrigado a fazer todo o programa de riscos ocupacionais, que realmente é documental, quando você faz o gerenciamento de risco, você acaba também tendo essa documentação. Porque lá na frente, se você precisar usar, você tem como demonstrar para o juiz que você era um empregador que cuidava dos seus funcionários. Então, o que eu tenho a dizer é, sempre vai valer a pena investir na humanização.
Muito bem. Assina embaixo. Maravilha, é isso. E vamos falar de humanização e deixar nossa dica de leitura. Sim. Aqui, pessoal. Quentinho, acabou de sair do forno. Tá cheirando assado. De tão fresquinho que tá. A obra Risco Psicossocial no Trabalho, NR1. João Batista Optis Neto, João Batista Optis Júnior e Luiz Fernando Optis. Pós-fácil do nosso querido, nosso mestre, nosso diretor, nosso coordenador, o nosso mago da edição e de toda essa assistência aqui, essa parceria longeva e tão importante. Pós-fácil do nosso querido Rodrigo Capobianco, professor Capobianco, a quem deixamos sempre o nosso agradecimento, o nosso abraço e o calor da nossa bem-querência. Já começamos a fazer a leitura aqui, inclusive do pós-fácil do mestre Capobianco, e se eu fosse você, eu comprava, eu fazia a aquisição. Risco Psicossocial no Trabalho, NR1, Implicações Trabalhistas e Previdenciário. Dica de leitura, tem tudo a ver com o que a nossa professora Liz falou nesse encontro de hoje. Pra gente finalizar, o que o Jorge faz? O Jorge tem um monte de quadro, né? Eu nem me atrevo, mas ele tem um tal de Adnoesc, que ele traz questões pessoais, faz uma máquina do tempo, volta no passado, dá dicas, traz causos, aqui o nosso causos do direito então, notarial. A edição fica com o nosso mestre Capobianco, mas assim, Liz, me diga uma coisa assim, pessoal agora. Você tá nessa estrada de estudo, quer falar mais ou menos o tempo? Mais de 20 anos, vamos falar assim? O que eu tava até rememorando aqui, né, que quando eu tinha lá meus 16, 18 anos... Diga. Minha mãe me colocou para fazer um curso de técnica de segurança do trabalho. Então, gente... E aí eu vejo toda a evolução da legislação de segurança e medicina do trabalho, do artigo 157 da CLT, e aí lá no meu começo do meu direito, falava, puxa vida, mas essa norma, essa portaria 3214, mas ninguém usa. Heitor, os juízes não usavam, e eu punha nas minhas iniciais, e passava batido. E aí hoje eu falo, puxa vida, como valeu a pena, né? Porque eu ia no chão de fábrica, eu acompanhava a minha mãe, falava assim, será que um dia eu vou usar isso? Então tá aqui, pessoal, eu acho que é por aí, todo mundo tem sua história, a vida acaba preparando a gente lá pro futuro. Lindo. Então lá, quando eu tinha meus 16, 18 anos fazendo o curso de técnica de segurança do trabalho, eu vi que realmente foi uma fase inicial na minha vida, mas que tem todo o significado agora na nossa atualidade. Então eu fico bem feliz de ter visto a evolução legislativa e ter crescido com ela lá desde a minha mocidade até os dias de hoje. Então, para mim foi muito bom. E pra gente encerrar, o que a Liz de hoje falaria para essa Liz de 16 anos aí que começou a estudar essas normas técnicas? Será que eu sigo? Será que eu não sigo? Será que vai dar certo? Quais são os caminhos, os espinhos na estrada, as flores que essa estrada também proporciona? O que você falaria para essa Liz dos 16 anos se você pudesse voltar no passado, minha amiga? Olha para frente, não desista, ande com aqueles que te impulsionam e acredite em você. Lindo, é isso. É isso. Esse conselho é para a Liz dos 16 anos e é para nós. O estudo transforma, e não é clichê não. O estudo transforma. E que bom que você está aqui conosco, estudando, refletindo. Gente, que encontro. Eu, assim, tô muito feliz, aprendi muito com a Liz. A Liz é uma grande parceira, uma colaboradora da Adnotário, uma das nossas diretoras, membro fundadora, né, como foi dito aqui na sua apresentação. Tem um entusiasmo, uma parceria gigantesca conosco, seja
no palco da vida notarial e registral aqui, como protagonista que merece ser, seja nos bastidores, sempre nos dando essa força. Então assim, fica mais uma vez o convite para a gente encerrar. Não está conosco na Adnotare? Venha. Participe, Venha. esteja conosco, se associe, faça parte desse quadro. Conteúdos exclusivos, nós temos debates, migalhas, né, a possibilidade dos associados. E o grupo do WhatsApp? Uma maravilha, gente, né? O grupo do WhatsApp daria um livro. Vocês não têm noção como tem debate da vida real, né? Sim, perfeito. Vale então assim, acompanha a Adnotare no Instagram. Gostou desse Adnocast? Poxa, faz um favorzão pra gente. Divulga nos grupos da advocacia, dos cartórios. Curta, compartilha, deixa o like. Esteja conosco. Visite-nos no Instagram. Todas as terças-feiras, às 8h21, nós temos o Papo Acadêmico com o fabuloso professor Marcos Kikunaga, que eu quero até aproveitar e agradecer, porque é um professor maravilhoso que impulsiona, quando ele acredita na gente antes da gente acreditar na gente. Pensa, gente, que loucura. Então, assim, ele vê um potencial nos alunos que a gente fala, eu tenho isso mesmo? E é isso. Então, e não é. Beijo, professor, o senhor é incrível. Lindão. Pessoal, então é isso. Que bom que você esteve conosco aqui até agora, no seu carro, no seu trabalho, no celular, no notebook, na sala, onde vocês... não importa onde você esteja, o que importa é que você está conosco. E nos vemos em breve no Adnocast. Esse é o 90, hein? Esse é o 90. Nós vamos agora já pro 91. E já vai ser o 100. E parece que no Adnocast 100, vai ter uma surpresa aí. Não vamos dizer o quê, mas já chega o 100. Beijo pra você. Beijo. Satisfação estar com você. Nos vemos no próximo Adnocast da Adnotare. E não esquece, hein? Dica de leitura. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.